O número secundário, então, número quântico secundário, ele pode ser chamado de subnível de energia, que eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, subcamada eletrônica, e nós temos alguns outros nomes que, dependendo da bibliografia, pode se utilizar, né? Que seria de momento angular, tá? Ou número quântico azimutal. O que esse número quântico ele representa para nós com relação ao orbital, né? Então, o primeiro era mais relacionado ao tamanho do orbital. O segundo é mais relacionado ao formato que vai ter esse orbital, tá? Que eu já vou mostrar os formatos para vocês, né? Então, até esse momento, até hoje, né, os átomos que nós conhecemos, né, 4 subníveis possíveis, né, de energia, tá? Que nós chamamos de subnível S, P, D e F. Eu imagino que vocês também já devem ter ouvido falar, né? E cada valor, né, numérico, digamos, para esse subnível é valor de 0, 1, 2 e 3, né? Então, 0 para o S, P é 1, D, 2, F, 3. É possível eu atingir outros valores? Sim, é possível, né? Só que, obviamente, nós ainda não temos isso, por exemplo, nos elementos que estão no seu estado fundamental, tá? Então, poderia ter uma camada G, H e assim sucessivamente, né? Então, os valores possíveis desse subnível é igual a N menos 1. O que significa? O número de camadas que eu tiver num determinado átomo, né? Digamos que existam 7 camadas, é possível 6 subníveis. Se eu tiver, vamos supor, no futuro, né, um átomo que tenha 9 camadas, é possível que esse átomo tenha, então, 8 subníveis, tá? Então, é isso que nós dizemos. É claro que, até agora, nós temos, então, conhecidos 4 subníveis, tá? Essa imagem que eu coloco ali para vocês, né, de uma distribuição ali, de um diagrama semelhante a de Linus Pauling, né? Vocês vão ver ali as possibilidades, digamos, de níveis e subníveis, tá? Então, vejam ali, né, exemplificando, tá? Se nós tivéssemos até uma camada, por exemplo, de nível 8, um N igual a 8, tá? Nós poderíamos ter até 7 subníveis, como vocês têm ali, ó, o 8S, P, D, F, G, H, I e J, tá? Então, eu coloco mais isso para vocês, que é para vocês abrirem a mente de vocês. Então, quando a gente aprende lá no ensino médio e ainda é aplicado, né, aquilo que nós verificamos lá, né, nós tínhamos somente um nível até 7 de energia, né, e conhecido até um subnível F. Mas isso não significa que, né, com o passar do tempo, novos descobrimentos façam com que essa distribuição ela mude, tá? Então a gente precisa sempre ter essa mente aberta que as coisas elas não são sempre as mesmas, né? Então pode existir algum tipo de alteração, ok? Então os valores que estão demarcados ali de forma mais forte os elementos que nós temos descobertos, digamos, até hoje, né, que até o 118, eles vão no seu estado fundamental até mesmo o nível 7, subnível P, ok? Aqui temos os formatos, tá? Não sei se vocês já viram esses formatos, eu não sei se vocês chegaram a ver isso antes, né? Então, geralmente no ensino médio nós fazemos só a distribuição eletrônica, a gente aprende lá meio decorado que tem o S, P, D e o F e a gente não sabe o que isso significa, né? Mas então, esse S, P, D e F, na verdade, são simbologias, né? Para nós, por exemplo, especificarmos o formato possível desses orbitais, né? Ou seja, dessas regiões, tá? Então, vamos aos formatos característicos aí de cada subnível de energia, tá? Então, esses são os formatos principalmente observados para cada um dos subníveis, né? Vejam que o subnível S, ele tem um formato esférico, né? E como eu disse para vocês, nós temos um valor numérico que é atribuído a ele, né? Que é o valor de 0. Por que ele tem esse valor de 0? Observem que esse formato esférico, ele não intercepta a origem, né, do plano cartesiano nenhuma vez, tá? Por isso que
ele é denominado como tendo o valor numérico de 0. Quando nós vamos para um orbital do tipo P, vejam que ele forma, né, como se fosse nódulos, tá? 2 nódulos. Cada um desses nódulos vai interceptar a origem do plano cartesiano uma vez, né? Por isso que nós dizemos que esse valor numérico do subnível P é 1. Quando vocês vão ali para o subnível D, né, vejam que os nódulos, né, agora é a parte verdinha e vermelhinha, né, então esses nódulos que são formados, né, cada um vai interceptar 2 vezes agora, no caso, a origem, tá? E por esse motivo ele tem um valor de número 2, tá? E por fim, o F, né? Vejam que cada nódulo, que agora é um nódulo triplo, digamos assim, né? Então, cada um deles vai interceptar 3 vezes a origem e por isso que ele tem um valor numérico de 3. Quando que nós observamos, então, a presença desses subníveis de energia em um átomo, tá? O subnível S, ele é encontrado em todos os níveis de energia, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Quando nós temos lá um nível, né, número 1, eu já tenho um subnível S, tá? Quando eu tenho o nível número 2, eu tenho também um subnível S. No 3, também tenho S. No 4, no 5, no 6 e no 7, ok? Todos os níveis de energia têm um subnível do tipo S. E o P tem em todos? Não. No primeiro nível de energia, nós não temos um subnível do tipo P, tá? Ele não comporta. A partir do segundo nível de energia, nós vamos sempre observar a presença de subníveis do tipo P, tá? Todos, então, os níveis acima do nível 2. O que eu quero dizer com isso? No nível 2, eu tenho subnível P. No 3, subnível P. No 4, também. No 5, no 6 e no 7. O D, a partir do terceiro nível de energia, né? Ou seja, esse tipo aí de subnível não está presente nem no primeiro nível de energia, nem no segundo. Está no terceiro? Sim. No quarto, no quinto e assim sucessivamente. E por fim, o F, que é o que nós conhecemos, né? Ele vai estar presente a partir do quarto nível de energia, tá? Então, nós não temos F, né? Nem no 1, nem no 2 e nem no 3. No 4, nós já temos F. No 5 e assim sucessivamente, tá? É claro que nesse momento, né? Como eu disse para vocês, no nível 6 e 7, a gente ainda não observa todos esses subníveis, tá? Mas poderiam existir, ok? Então, o que mais nós sabemos sobre esse número quântico secundário, tá? Com relação à energia, então, como eu disse para vocês, né, um orbital, a principal quantidade de energia de um orbital, ela é dada pelo nível, certo? Pela camada eletrônica que é correspondente. Mas os subníveis de energia, eles também contribuem com uma parcela da energia total do orbital, tá? Então, qual é a ordem de energia? Então, nós observamos, né, que o subnível menos energético de todos é o S, tá? Depois, o segundo nível, né, o segundo subnível de menor energia é o P, depois o D e depois o F, tá? Ou seja, né, o subnível S é o menos energético de todos, o subnível F é o mais energético de todos, tá? E isso explica algo muito interessante, que eu não sei se vocês já pararam para pensar, tá? Que é referente à distribuição ali que nós temos, né, dos elétrons, por exemplo, nas camadas, né, nos níveis e subníveis eletrônicos, né, que é a parte de configuração eletrônica. Não sei se vocês já tiveram no ensino médio. Eu imagino que já. Então, eu coloco para vocês ali, por exemplo, um exemplo de diagrama de Linus Pauling, né, onde nós temos, então, nesse diagrama, a possibilidade, né, de fazer a distribuição dos elétrons de um determinado átomo, tá? Eu já vou explicar melhor agora na próxima aula como que nós fazemos essa distribuição. A questão é que quando nós vamos distribuindo os elétrons, né, como que nós aprendemos lá no ensino médio? Bom, primeiro a gente completa a camada 1 e o subnível S.
Depois, né, acompanhando, digamos, as setas ali transversais, né, nós completamos, né, o 2S, depois o 2P, camada 2, completa totalmente. Depois, nós vamos para o 3S, depois para o 3P, e depois nós vamos para quem? Para o 4S, tá? Ou seja, por que a gente não termina, né, de, por exemplo, distribuir os elétrons de toda a camada 3 antes de ir para 4? Eu não sei se vocês algum dia se perguntaram isso, né? Então, quando a gente está no nível 1, a gente completa, beleza, aquela camada 1. Pelo diagrama, a gente completa a 2. E a 3, a gente vai até a metade, basicamente, e depois vai para 4, e aí volta para completar 3, né? Isso parece estranho, tá? Mas, na verdade, não é nada estranho. Por quê? Porque nós temos essa quantidade de energia que está associada também ao subnível, né? O que a natureza ela faz? Ela vai tentar, obviamente, sempre economizar energia. Isso é natural. Ou seja, né, os elétrons eles vão ser distribuídos sempre, né, nos orbitais de menor energia possível, né? O que acontece é que quando nós somamos, né, a energia associada a um nível 4 com um subnível S, essa quantidade de energia é menor do que quando nós somamos um nível 3 com um subnível D. Por quê? Porque o D é muito energético, né? Dentro desses subníveis. E aí acaba, então, que a 3D acaba sendo mais energética que a 4S. E por esse motivo, pela natureza, né? Nós vamos preencher primeiro a 4S para depois preencher a mais energética, que é a 3D, né? E aí nós viemos para 4P, 5S. Olha, vejam de novo, acontece a mesma coisa. Viemos para 5S para depois ir para 4D. Então, primeiro, né, de novo, nós deixamos de completar toda a camada 4, vamos para 5, depois a gente volta para 4. Né? E ainda, vejam que nós ainda completamos a 4S, ainda completamos a 6S, para depois ir para 4F. Então vejam como é energético esse subnível F. É preferível, né, para os elétrons eles estarem num nível 6S, né, do que estar num 4F. Tá? Então, esse é o motivo, né, do porquê que o diagrama esse do Linus Pauling, né, na verdade não é linear, né? Não sei se alguma vez vocês se perguntaram isso, por que a gente só não preenche a camada 1, a camada 2, a camada 3 e assim sucessivamente. Nós temos que estar preenchendo na diagonal, né? É por esse motivo, por questão das energias que estão associadas quando a gente soma a energia do nível e do subnível. Ok?